Vamos começar, já estamos na hora. Olá, Cristina, a gente não se conhece, tudo bom? Olá, bom dia. A gente nos conhece pessoalmente, né? Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Bom dia a todos, bem-vindos, que bom que vocês estão aí. Vamos começar a nossa jornada. Anualmente essa jornada acontece, oferecida pelo meu laboratório, que chama Cronos, e pelo laboratório do professor Avelino, que chama Socor, que vai preencher a parte da tarde, com mesa redonda, etc. A parte da manhã é do Cronos, então a gente tenta fazer sempre de uma forma que o assunto tenha a ver com um paciente de câncer, enfim, problemas relacionados ao câncer. E hoje nós temos a honra de ter a doutora Cristina, que é do ICESP, do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e ela chama Cristina Morando de Brito, coordenadora médica do ICESP. O ICESP é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Ela é fisiatra, livre-docente em medicina física e reabilitação. Então, como ela está em reabilitação, nós achamos que era uma coisa interessante convidá-la, inclusive porque ela é responsável por um programa, que depois vocês vão saber, que o Cronos está ligado a ele. Então, nós achamos importante que a doutora Cristina pudesse nos falar. E ela vai falar da assistência no cuidado paliativo ao paciente portador, e nós vamos ouvir com muita atenção. Vai ter lugar para perguntas, 10 minutinhos, né, Cristina? Você para e aí a gente tem perguntas. Então, Tá ótimo. Muito obrigada, Elisa. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, pela apresentação. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês. agora bem. Vocês estão conseguindo visualizar minha apresentação? Eu estou. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou coordenadora médica do Serviço de Reabilitação, lá do ICESP, do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e também do Serviço de Reabilitação do Hospital Sírio-Libanês. Então, vou falar para vocês da reabilitação em câncer. Lá no ICESP é só, então, atendimento ao paciente oncológico. Lá no Centro de Reabilitação do ICESP, a gente atende somente os pacientes lá do ICESP, a gente não recebe pacientes externos. E no Sírio, que também tem um serviço de reabilitação, e lá no Hospital Geral, e lá a gente tem um centro de reabilitação que recebe pacientes externos também. A maioria dos nossos pacientes lá no Sírio-Libanês é de pacientes externos, pacientes ambulatoriais. Só 5% do nosso contingente lá no centro de reabilitação diz respeito ao atendimento ao paciente internado. Então, a maior parte deles fazem reabilitação na própria unidade de internação e alguns que têm alguma necessidade particular frequentam centro de reabilitação. Então, para falar para vocês sobre a reabilitação do paciente com câncer de mama, nessa realidade que nós estamos vivendo, nesse contexto da pandemia, da Covid-19, antes eu vou apresentar para vocês a reabilitação ao paciente com câncer de mama. E aí eu falo das particularidades da pandemia. Então, reabilitação, ela, como o próprio nome diz, reabilitar, tornar hábil novamente, ela traz já uma conotação muito voltada à recuperação, né? Já abrem as portas da esperança. Nossa, então eu vou conseguir fazer o que eu fazia antes, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou recuperar. E a reabilitação, sim, é recuperar tudo que for possível.
mas também adaptar o que não for possível e ou adaptar enquanto não for possível. E também atuar na educação, no suporte e na prevenção, tanto de complicações daquele evento que se apresenta, como para a prevenção de novos eventos, novas ocorrências que podem acontecer de acordo com o perfil de cada paciente. Então, aquela divisão didática de prevenção, tratamento e reabilitação, ela é só organizacional, didática. Na prática, essas intervenções coabitam. Então, a reabilitação, o foco da reabilitação é trabalhar capacidade, potenciais, e a gente foca na funcionalidade, na capacidade para a realização das atividades. Seja de uma forma adaptada, seja uma forma diferente, seja de uma forma como era antes. Depende do potencial de cada um. Então, essas intervenções, elas têm que acontecer de modo oportuno, assim que necessário, assim que possível. Então, na realidade do paciente oncológico, a reabilitação deve acontecer sempre que necessário e pode ser logo após o diagnóstico, para melhorar uma reserva funcional, para que o paciente tolere melhor o tratamento. Pode acontecer com fatores de risco antes das complicações aparecerem, antes das sequelas aparecerem, aqueles pacientes que a gente já conhece as possíveis complicações, a gente intervir antes, ou uma vez que elas apareçam, uma vez que a necessidade apareça, a gente intervém e também dá o suporte na sobrevida. Então, aqui nesse slide está a trajetória do paciente com câncer de mama. Então, existe todo um processo que começa a partir do diagnóstico. Então, a gente diz que a pré-reabilitação, se fala muito agora dessa terminologia, vem do inglês pre-rehab, mas para nós é pré-habilitação ou pré-reabilitação. Então, a gente sabe que as intervenções necessárias para o tratamento do câncer consomem a reserva funcional do indivíduo. E aqui, no caso do câncer de mama, na maior parte dos casos, dependendo do estadiamento, do perfil, mas a maior parte dos casos envolve cirurgia, químio, que pode acontecer antes ou após a cirurgia. Antes a gente fala a quimioterapia neoadjuvante, para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia. E os pacientes podem precisar também de radioterapia, hormonioterapia, na dependência do tipo do tumor, ou terapia-alvo, imunoterapia. E aqui a gente fala os pacientes porque homens também têm câncer de mama, ainda que numa frequência infinitamente menor, mas homens também têm câncer de mama. Então, as intervenções pré-tratamento, uma vez feito o diagnóstico, feito o estadiamento, a gente sabe das intervenções que vão vir adiante. Alguns pacientes, então, por exemplo, pacientes idosos que já têm uma fragilidade, já têm uma reserva funcional diminuída, por exemplo, tem indicação de realizar uma reabilitação pré-tratamento para melhorar essa reserva funcional, e aí, então, porque a perda já é esperada no pós, então, para eles terem uma reserva para ter mais estofo para tolerar o tratamento. E uma questão muito importante é que vocês vão ver que o exercício tem um papel muito relevante no cuidado ao paciente oncológico e de forma terapêutica, tanto do câncer em si, no caso do câncer de mama e alguns outros, quanto para as complicações que são muito frequentes. E a maioria dos pacientes, esse estudo mostrou que a maioria dos pacientes, a partir do momento que tem o diagnóstico, a tendência é que eles parem de fazer a atividade física. Aqueles que fazem atividade regular tendem a parar. Se ninguém conversar com eles a respeito, ponto de vista da importância, da segurança, a tendência é diminuir ou parar. Esse estudo mostrou, um estudo com 662 pacientes, 30%, cerca de 30% deles com câncer de mama, mostrou uma redução do nível de atividade física em 75%. E vocês vão ver o quão importante é o exercício e as contraindicações são muito pontuais, em geral temporárias. Por isso, a gente tem
toda uma ênfase em estímulo à prática de atividade física e exercício físico. E atividade física e exercício físico não é a mesma coisa. Atividade física é qualquer movimento. Exercício físico é uma atividade física programada com determinados objetivos. E a meta é, a recomendação internacional, são 150 minutos de atividade moderada, distribuídos na maior parte dos dias da semana, pelo menos 2 vezes por semana, treino de fortalecimento e flexibilidade. Então, muito importante essa questão. Outro ponto para pacientes com câncer de mama, a gente sabe que no pós-operatório, muito frequente, a evolução para uma limitação de amplitude de movimento do ombro. E essa amplitude é muito importante para aqueles que vão fazer, para todos os pacientes para o dia a dia, para funcionalidade, para vestir, para lavar a cabeça, para alcançar. E para pacientes que vão fazer radioterapia, ela é fundamental. Vejam só, a posição para a radioterapia é essa. Então, se no pós-operatório houver um receio de realizar o movimento, seja por dor, seja pelo pós-operatório cirúrgico, pela dúvida, e sempre quando existe a dúvida, se peca por excesso de segurança, é importante a esclarecer que deve e pode movimentar progressivamente. Então, essa educação é feita antes da cirurgia, existe um grupo chamado APTO, no ICESP, que os pacientes recebem essa orientação antes da cirurgia, e logo no pós-operatório imediato, eles recebem também essa outra cartilha que fala sobre os exercícios progressivos para que a gente consiga prevenir essa limitação de amplitude de movimento. E existe uma tendência protetora de não mobilizar e falar, depois eu movimento, depois eu faço exercício. Mas o que acontece é que a perda é muito rápida. Se você não movimentar, você perde rapidamente. E aí, para recuperar depois, é muito mais difícil. E outra complicação que é muito frequente, é importante orientar desde cedo as medidas de cuidado preventivas, é o linfedema. O linfedema diz respeito ao acúmulo de linfa por todos os pacientes que têm uma abordagem ganglionária, a maioria, ou biópsia de linfonodo sentinela, ou esvaziamento ganglionar, eles são sujeitos a desenvolvimento de linfedema no membro superior ipsilateral, do mesmo lado da cirurgia. E esse linfedema, ele pode acontecer logo depois ou muito tempo depois. E para quem tem esvaziamento ganglionar, ele é mais frequente, chega a atingir cerca de 60% dos pacientes. Para aqueles com biópsia de linfonodo sentinela, cerca de 20%. Mas isso é só uma estatística geral. É muito variável, existem fatores de risco, então a obesidade, o sobrepeso são fatores de risco importantes, a realização de radioterapia, quantos linfonodos foram ressecados, e também a quantidade de quimioterapia dada no mesmo lado operado. Então, são todos esses fatores de risco. E quais são os cuidados preventivos? Então, muito importante, cuidados com aquele membro superior. Então, por exemplo, uma questão muito importante, evitar portas de entrada. Então, por exemplo, não tirar mais a cutícula, empurrar a cutícula, proteger o membro superior contra a picada. Se tiver picada, não coçar, porque o desenvolvimento de uma infecção celulite vai predispor o linfedema, vai sobrecarregar o sistema linfático. Depilar com muito cuidado, o ideal é cortar, não raspar, para não ter risco de lesão. E se depilar com muito cuidado, o ideal é cortar. Então, esses cuidados, hidratar e proteger o membro superior. Ao fazer exercícios, usar as luvas longas compressivas ou braçadeiras, situações que sobrecarregam o sistema linfático. Se a gente anda, caminha, num dia quente, a gente sente o braço mais pesado depois de um tempo de caminhada. Então, existe uma sobrecarga. Então, é muito importante conhecer. Então, melhor essas orientações assim que possível. E durante o tratamento, quais são as demandas mais frequentes? Então, uma delas é essa limitação de amplitude de movimento do ombro. O linfedema, uma vez que ele se desenvolva, o tratamento se faz com fisioterapia, não existe nenhuma medicação que possa ajudar. Fisioterapia e uso de luvas longas compressivas. A fisioterapia, a gente chama a terapia física complexa, ou a fisioterapia complexa descongestiva. O que é isso? Existe uma fase, então, redutora do linfedema e outra fase de manutenção dessa redução. A fase redutora envolve drenagem linfática manual, manobras ganglionares, exercícios terapêuticos
e enfaixamento compressivo funcional, enfaixamento com bandas elásticas compressivas, de forma a melhorar essa drenagem para a cadeia linfática. Existe toda uma cadeia linfática, além da axila, aqui na região supra-infraclavicular e na região da mama. Então, é importante levar essa drenagem. E depois o uso, em geral, o tratamento dura em torno de 12 semanas e a melhora fica em torno de 40%. Então, muito importante atuar para prevenção também. Uma vez passada a fase redutora, ao invés de enfaixamento compressivo funcional, então feito uso das luvas longas compressivas, que são as braçadeiras, e esse uso deve se manter para o resto da vida, sobretudo no caso mais vezes para atividade, para exercício físico e casos mais intensos, uso dioturno. A dor é muito frequente também no paciente oncológico e no paciente com câncer de mama. A estatística fala em torno de 70% dos casos, e existe até uma síndrome, que é a síndrome dolorosa pós-mastectomia, mas o nome não está adequado, porque nem sempre é uma mastectomia, pode ser uma setorectomia, pode ser uma quadrantectomia, mas é a síndrome de dor pós-cirurgia oncológica de mama, muito frequente, com componente misto, em geral neuropático e nociceptivo. Então, é importante a analgesia, também uso de supressores de dor, e exercício terapêutico fundamental. Para o tratamento, em alguns casos, são necessários bloqueios também, que a gente faz na fisioterapia, bloqueios periféricos, inativação de pontos gatilho, e procedimentos para diminuir essa sensibilização segmentar, além da medicação. Outro quadro muito frequente é a fadiga, acomete até 90% dos pacientes oncológicos, é dita a fadiga oncológica, que é um cansaço desproporcional, uma exaustão que vem relacionado ao câncer e aos tratamentos que se fazem necessários. Importante investigar também agravantes. Então, se o indivíduo tem algum outro fator, se ele está com uma tireoide regulada com hipotireoidismo, ou se tem anemia, é importante investigar também, mas, em geral, então, ela está ligada ao câncer e aos tratamentos que se fazem necessários. E o tratamento da fadiga se faz com exercício programado. Fundamental, um equilíbrio entre exercício programado para ganhar um condicionamento progressivo cardiovascular, músculo-esquelético, e também, por um outro lado, aplicação de técnicas de conservação de energia durante o dia a dia, para não desperdiçar tanta energia na fase de maior acometimento durante o dia a dia nas atividades cotidianas. O descondicionamento físico também é frequente para aqueles que deixam de fazer atividade física ao longo do processo, que é uma questão muito importante. A cardiotoxicidade é uma outra questão que a gente tem que cuidar, ela é frequente, relacionada a alguns quimioterápicos que são usados para o tratamento do câncer de mama, e ela pode se manifestar de forma abrupta ou de uma forma mais crônica, como diminuição da função cardíaca, ou então com arritmias, ou uma isquemia. Então, é importante monitorar e alertar o paciente na ocorrência de qualquer sintoma. E muito importante também o exercício para melhorar esse condicionamento cardiopulmonar. As neuropatias induzidas pela quimioterapia, então, como os derivados do taxano, por exemplo, das platinas, então, ela é frequente, e geralmente é uma parestesia, um formigamento, uma diminuição da sensibilidade distal, e pode evoluir com dor, a gente usa medicação e também técnicas para dessensibilização. Muito importante também o trabalho da terapia ocupacional, tanto no caso da neuropatia induzida pela quimioterapia, quanto no caso do linfedema, treino de contradominância, por exemplo. Perda óssea, cuidar da perda óssea, que está ligado, por exemplo, nos casos de bloqueio hormonal, disfunção cognitiva, como nos casos de chemobrain, né, que a gente chama o chemofog, que é associada à quimioterapia em alguns casos, e também quando é necessária a radioterapia, mas aí central. Mais comum, então, nesse caso, o câncer de mama, o chemobrain. E muito importantes também, muito prevalentes, os transtornos de humor, ansiedade, depressão, também alterações de autoimagem, né, nesse pós-operatório, no pós-cirurgia, e questões relacionadas ao estresse. Fundamental essa questão,
nós temos um serviço de reabilitação, além da psicologia, para o suporte psicoafetivo, também a neuropsicologia para avaliação e tratamento das disfunções cognitivas. E na fase de sobrevida, fundamental continuar com esse apoio e orientação, e vem aquela questão, quem tem linfedema, existe uma questão que a gente teve que desmistificar, quem tem linfedema não pode fazer exercício, não pode fazer força com o membro superior do lado operado, pode e deve com os devidos cuidados, uma vez tratado o linfedema, esse linfedema estável, pode e deve fazer exercício, porque o tônus muscular, o fortalecimento muscular, vai melhorar essa drenagem linfática. E essa desmistificação teve uma questão muito relevante, foi um fisiologista do exercício, Don Mackenzie, um canadense, que estudou e mostrou não só, a esposa dele teve câncer de mama, ele era fisiologista do exercício e remava. E ele estudou e mostrou que não só o exercício não faz mal, como faz bem. E lá no Canadá, começou na faculdade, na Universidade da British Columbia, em Vancouver, teve início a primeira equipe de mulheres com câncer de mama remadoras. E foi iniciado um movimento internacional que começou lá no Canadá. E a gente, inspirado nesse movimento, olha, eles fazem eventos internacionais, vão mais de 4.000 mulheres. É uma coisa linda. Ele atualmente está em 29 países. Quando a gente teve contato com o movimento em 2013, estava em 12 países. A gente falou, nossa, quem chega aqui no Instituto Câncer, a gente tem a Raia da USP. E aí a gente começou, então, o programa Remama. É uma parceria do CESP com a Rede Lúcia Montoro de Reabilitação. A gente adquiriu o primeiro remoergômetro para treino lá no Centro de Reabilitação do CESP. E depois as pacientes fazem um preparo no Centro de Reabilitação do CESP, depois vão para Raia, da USP, tem o Barco Dragão, e o nosso primeiro time do Remama, da equipe Remama Dragão Rosa, a primeira equipe nossa, inscrita nesse, eu recomendo que vocês acessem esse site para ver que bacana esse trabalho do IBCPC, o International Breast Cancer Pathways Commission, e essa é a nossa equipe do Remama, equipe Remama Dragão Rosa, que tem o seu logo, tem seu grito de guerra. Hoje elas são 40 remadoras, elas treinam de terça e quinta, e agora também de segunda e quarta na Raia da USP. Importante também a dieta saudável nessa fase de sobrevida, e a gente recentemente teve o apoio da Cronos para esse suporte adicional para as pacientes, que a gente está muito feliz com essa parceria adicional. E ao longo do caminho, além da parceria com, então, o CPUSP, então, o CESP, CPUSP, Rede Lúcia Montoro, a gente fez uma parceria em 2017 com a EDREC, que patrocinou, a gente conseguiu adquirir nosso Barco Dragão, que é o barco do movimento, do IBCPC. Então, para fazer parte desse movimento, tem que treinar em Barco Dragão, porque esse Barco Dragão tem todo um simbolismo de luta, de guerrear, de trabalho conjunto. Então, são 20 remadoras que remam conjuntamente, ainda fica uma no tambor dando ritmo, e uma no leme dando a direção. E para vocês terem uma ideia, as pacientes com câncer de mama, os pacientes também tem homens, mas a vasta maioria mulheres, representam 44% dos nossos pacientes do centro de reabilitação. Esses são os dados de 2019, e a gente atendeu um pouquinho mais de 700 pacientes ao longo do ano. E reabilitação em câncer é todo esse universo. Como é que foi na pandemia? Então, esse é o nosso centro de reabilitação, lá atende só pacientes ambulatoriais. Então, os atendimentos foram suspensos em março pela pandemia, todos os atendimentos ambulatoriais presenciais, salvo o tratamento oncológico, e o centro de reabilitação, como ele é localizado no térreo, ele foi usado para fazer, como ambulatório de agravos, então, para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid. Então, a gente teve que ceder o espaço ambulatorial para esse ambulatório, que foi muito importante para o Instituto. E ele foi reaberto agora em outubro. Então, nesse período, a gente ficou com os atendimentos à distância e muita educação. A equipe multi da reabilitação passou a atuar em várias frentes no Instituto, ajudando a triagem de pacientes, ajudando a orientação telefônica, os atendimentos à distância, e a gente manteve os atendimentos presenciais necessários de reabilitação. No Sírio foi a mesma coisa, mas a área ela ficou no começo destinada aos pacientes internados que não tivessem isolamento respiratório, então para os pacientes internados, e a área reabriu para os atendimentos ambulatoriais em junho. Então no Sírio também a gente reforçou muito a questão da educação e suporte à distância. Então foi feito todo um trabalho, também com o uso das redes, com o reforço da educação.
todos os recursos, usando toda a tecnologia necessária, tanto no Sírio quanto no ICESP. E para retomada, a gente usou como critérios o risco de desenvolver COVID grave e o risco de perda funcional sem o tratamento de reabilitação. Então, fazendo esse equilíbrio, a gente criou, então, 4 grupos. Então, aqueles com baixo risco de desenvolver COVID grave e alto risco de perda funcional foram os primeiros a voltar. E assim por diante. Então, baixo risco de desenvolver COVID grave, baixo risco de perda funcional e assim por diante. Então, os últimos a voltarem, aqueles com alto risco de desenvolver COVID grave e baixo risco de perda funcional. Então, com esses foi enfatizado o tratamento à distância com teleassistência. E a gente estabeleceu critérios para teleassistência, então, um ambiente seguro, a gente tem muitos pacientes frágeis, então essa aqui é a sala do Sírio que a gente destinou, então, assegurar, primeiro, avaliação inicial sempre presencial, então, primeiro avaliar as necessidades do paciente e também estabelecer se ele tem recursos tanto tecnológicos quanto também um ambiente seguro para fazer a reabilitação via teleassistência. E também com termos de consentimento, né, termo de consentimento informando as limitações do método. E essa teleassistência só pode continuar, então, quando o governo estabeleceu em abril, então, a teleassistência nesse período de pandemia. Para psico já tinha aberto antes, então isso já vinha sendo realizado, por exemplo, mas para a fisiatria, para as áreas médicas e para toda a área, a físio, para TO, abriu só depois também durante a pandemia. Então, tudo isso é novidade. E a gente reforçou a teleorientação. Então, aqui está o Rafael Ferreira, ele é profissional da educação física, está fazendo o mestrado dele, estudando, então, 2 programas de exercício, um deles estruturado supervisionado, que é o REMO, então, com REMAMA, com educação orientada à distância, então, com o uso da cartilha educativa e monitoramento à distância, ele, com orientação da professora Patrícia Brum, e eu sou co-orientadora, e aqui estão eles ensinando exercício para pacientes do programa REMAMA, o programa REMAMA ficou suspenso nesse período. E aqui estão elas, a telerealização, elas aqui fazendo, cada uma à sua maneira, de forma adaptada, os exercícios em casa. Então, fundamental não parar nesse período de pandemia, a gente está acompanhando isso, a maior parte dos pacientes teve redução do seu nível de atividade física, e aqui estão elas, na prática, realizando cada uma à sua forma, os exercícios conforme a orientação que foi dada. E elas também contribuem, cada uma com a sua criatividade, com a sua maneira, com seus exercícios e com seu exemplo, a sua garra. Então, estão elas aqui. Elas fazem um trabalho maravilhoso com o seu exemplo e são grandes apoiadoras e são nossas grandes, elas que levam o movimento adiante. Como o Dom Mackenzie fala, no Canadá, quem fez o movimento crescer foram as remadoras. E aqui no Brasil não foi diferente. Agora, no Brasil, a gente tem 7 equipes. Tem 2 em São Paulo, tem 2 em Alagoas, tem em Brasília, tem ainda em São Paulo, capital tem 2 e ainda tem uma em Santos também, e tem uma em Curitiba. E aí a equipe só está crescendo o programa. Eu não sei se eu tenho tempo de mostrar, esse é um vídeo que tem 5 minutos, que as pacientes falam, elas falam, do benefício do exercício. Então, vocês me dizem se a gente vai para a pergunta, se eu mostro o vídeo, vocês que mandam. Mas onde você está? Por onde você está querendo mandar? Não, eu vou passar aqui o vídeo, só que ele tem 5 minutos. Eu quero saber se eu tenho tempo, se eu posso mostrar. Do teu microfone. Ouça. Está me ouvindo, Cristina? Tô. Tá. Olha só, passa o vídeo sim, claro. Tá bom. Eu vou contar, porque nada como as pacientes falando, né? Essa questão é muito importante. Esse apoio, elas são um time, o apoio mútuo como pares que viveram a mesma situação. Então, assim, vai além também do exercício. Esse trabalho está fazendo conjunto. Quando José Pará abre a garagem de barcos da Raia da USP em São Paulo.
prepara essa embarcação. Ao lado do barco rosa, logo um grupo de mulheres se reúne e começam os primeiros exercícios. Muitas daqui têm na história de vida um desafio superado, o câncer de mama. O câncer estava escondido no seio esquerdo e eu não sentia nada. Se não fosse a prevenção, eu não iria estar tendo conhecimento dele. Tive a doença em 2013, né? Daí foi uns 2 anos de período de tratamento. Tive a perda de uma filha e de um genro. E isso foi em 2007. Aí, no passar do tempo, eu meio que deixei de me cuidar, e quando foi em 2014, eu fui fazer exames de rotina e já havia constatado que eu estava com os nódulos nos 2 seios. No começo a gente leva um choque, né? Você nunca espera. Todo aquele terror que o nome câncer provoca, né? Isso é inevitável. Assim que se sabe, é um momento de muita angústia. Aí eu entrei para químio, depois a rádio. Fiz as 2 cirurgias, correu tudo bem. E agora estou aqui, participando nessa festa do Barco Dragão. Barco Dragão, essa criatura mitológica de poderes mágicos, como o poder da colaboração, do apoio, da união. Elas são uma equipe. A gente é muito amiga, é muito unida, né? Uma sempre prestando atenção na outra. Quando você está em casa, dentro da sua casinha, você fica achando que tudo isso está acontecendo só com você. Existem histórias de solidão, histórias de depressão, depois que sabe da doença, uma série de emoções, né? E quando chega aqui, tudo isso se delimina, acaba. O tambor dita o ritmo para a sincronia das remadas. Desde 2013, o REMAM, projeto do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro de Práticas Esportivas da USP, usa o remo, os benefícios desse esporte, na reabilitação de mulheres que tiveram câncer de mama. Eu estava uma pessoa que eu não conseguia levantar direito de uma cadeira. Me doía todo o corpo. Depois que eu comecei a vir aqui, minhas dores, eu não vou te dizer que sumiram, mas melhoraram 90%. Eu sou outra pessoa. Foi assim um remédio na minha vida, um bom remédio. Às vezes o maior benefício que tem da atividade física não é no músculo que cresceu ou no peso que diminuiu, mas é nos aspectos emocionais das pessoas que praticam. E como se sente quando está lá dentro da água? Assim? Poderosa. Poderosa. Você vai se sentindo mais forte, e então vai ficando mais poderoso, né? Vai achando que pode mais um pouquinho, pode mais um pouquinho. Mulheres poderosas e felizes, então por que não sonhar mais alto? Agora elas têm o objetivo de participar do Dragon Boat Festival, que é realizado de 4 em 4 anos. E no ano que vem será em Florença, na Itália. Mulheres que sobreviveram ao câncer de mama no mundo inteiro participam. Por isso, elas já estão treinando neste tipo de barco, o mesmo do festival, com dragão e tudo. Hoje, 16 mulheres participam do projeto REMAM. Outros voluntários se juntam para completar o time. Por isso, mais guerreiras são bem-vindas para pegar no remo e aproveitar. O trabalho que se faz aqui, muito mais do que uma atividade física, é acolher as pessoas. É saber para tu, olha, a vida continua. E é bela, a vida é muito bonita. Olhando para essa raia, eu não só posso falar isso, né? Um ambiente de união, de ajuda mútua, né, de compreensão um com o outro e principalmente de alegria, porque a gente está simplesmente celebrando a vida, né? Coragem, ação! Guerreiras do Dragão! Asa!
Essa matéria foi feita em 2017. E na época tinha, então, 16. Em 2018, elas foram para Florença. Foi a primeira vez que o Brasil participou do Festival Internacional, uma festa. E hoje elas são 40. É isso. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Alguém tem alguma pergunta? Primeiro, agradecer muito a exposição da doutora Cristina, que eu acho que é muito importante. O que eu percebo quando eu faço grupo com pacientes de câncer, como nós pretendemos fazer com o pessoal do Remama, é que o fato de se sentir acolhida e fazendo parte de um grupo é uma coisa que funciona muito em termos de humor do paciente. Ele não se sente mais isolado, o único que tem aquela doença horrível. De repente, ele encontra mais mulheres, isso em qualquer tipo de câncer, mas nós estamos falando do câncer de mama. Ela encontra mais mulheres como ela para de se sentir... não dá para parar de se sentir diferente, mas dá para perceber que essa diferença não é mortal, né? Então, é fundamental. Eu, quando soube do Remama, fiquei encantada. E a gente tentou fazer um trabalho, mas não deu naquela época. De repente, o ano passado, a Denise me procurou e eu fiquei muito feliz, porque o que eu mais queria fazer na USP eram grupos. É um grupo... É verdade, é um americano que criou um programa, que é um programa meio autoeducativo, em que cada semana existe um tópico que é discutido, e a gente faz relaxamento, cada um fala um pouco de como está se sentindo, e é um programa muito legal. Nós temos depoimentos de pessoas que fizeram o programa, e eu vou adaptando também. Às vezes o programa propõe 9 pontos, mas a gente vai além. E funciona demais. E a gente quer fazer isso com o Remama. Agora, quando passar a bendita pandemia, a gente vai fazer, se Deus quiser. Já combinei com a Denise, e eu conversei com a Cristina por telefone, e logo de cara a gente afinou, né, Cristina? Foi. Bom, nós temos que encerrar, infelizmente, que está muito bom o papo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Por favor, perguntem. Uma pergunta, pelo menos, dá para fazer. Enquanto alguém pensa em uma pergunta, eu só queria também deixar uma mensagem muito importante. Olha, não deixem de fazer seus exames preventivos, tá bom? Mamografia anual a partir dos 40 anos, continuar fazendo autoexame, com todos os cuidados, não deixe de fazer, não deixe de praticar. Olha, atividade física é remédio para câncer de mama para prevenir, e depois diminui a recorrência e aumenta a sobrevida, tá? Então, muito importante isso. E assim, quem tem câncer tem maior risco na pandemia? Não, tá? Só numa fase, uma pequena fase, quando está na fase de tratamento ativo, que a imunidade pode estar um pouco mais baixa, tá bom? Então, esses 2 recados também. É isso aí, gente. Existe uma resistência muito grande em fazer a mamografia e o autoexame, que é uma coisa que qualquer um pode fazer no chuveiro, né? E muita gente descobre alguma coisa e resolve não procurar um médico de medo que seja câncer. E quando vai procurar, já tem metástase pelo corpo inteiro. Ok, gente? E olha, gente, o autoexame não substitui a mamografia tem que ser feita anualmente, o autoexame só soma, tá bom? Os comentários... Já alguma coisa faz antes. Comentários elogiosos, tá? E não fica... Tá. Vira, olha, você tá assim... Estão mandando? É. Estou recebendo um aviso aqui que está tendo uma série de comentários muito elogiosos. Muito obrigada.
manhã, muita gente. Pediram para deixar contato, eu vou deixar aqui, ó, no meu e-mail. Nós estamos com praticamente 100 pessoas assistindo essa atividade, e isso é muito gratificante para nós. E agora a gente vai te amolar outras vezes, Cristina. Não, então é isso, um prazer. Muito bacana. Tá bom. Gente, vamos ter que encerrar, dar 5 minutos para tomar um café, beber uma água, e aí a gente vai ter a mesa redonda, onde uma paciente de câncer vai fazer um depoimento, tá? Nessa mesa redonda vai estar a Denise, que é a representante do Remama, eu vou estar, essa paciente, mas daqui a pouquinho. Primeiro vamos beber uma água, tá bom? Muito obrigada a todos.